A gente acabou de ver aí uma situação, esse trabalho da polícia, sobre uma forma de violência que é praticada aí contra crianças e adolescentes. Agora, a forma de entrevistar crianças e adolescentes que foram vítimas de algum tipo de violência, ou mesmo que presenciaram alguma situação dessa natureza, tem sido repensada. E amanhã a Polícia Civil vai lançar um protocolo de entrevista investigativa especial que será padrão para todo o Estado. Quem vai explicar melhor para a gente o objetivo desse protocolo é a delegada Paula Meotti, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e também a escrivã e psicóloga que elaborou esse protocolo de entrevista, a Aliciana de Freitas, que está aqui com a gente, que vai nos ajudar a entender melhor isso. Boa tarde, bem-vindas as duas. Boa tarde. Boa tarde. Qual é que é o objetivo desse protocolo, dessa nova forma de abordar aí essas crianças e adolescentes que foram vítimas de violência ou que presenciaram alguma situação assim? Além da gente fornecer um trabalho com mais profissionalismo e maior qualidade nessa produção desses elementos de informação durante a fase do inquérito, a gente também está atendendo a determinações da Lei 13.431, que entrou em vigor agora no último mês de abril. Que é a Lei do Depoimento Especial? Isso, que é a Lei do Depoimento Especial, que ela estabelece alguns regramentos. Em algumas situações, esse depoimento especial ele vai ser produzido de forma com uma antecipação de prova judicial para que a criança seja ouvida em apenas uma oportunidade. Em outras situações, ele vai ser colhido inicialmente na delegacia. E aí, nesses casos em que a gente vai produzir essa oitiva, a gente quis fazer isso da forma mais profissional possível, evitando uma revitimização dessa criança, ou desse adolescente, ou dessa testemunha que presenciou ou tem alguma informação a respeito de crimes assim, sofridos contra ela ou contra uma outra criança ou adolescente, e também evitarmos um sugestionamento. Agora, delegada, de que forma essa entrevista deve ser conduzida? Essa entrevista é muito importante que o policial civil, ele não induza, ou outro profissional que esteja conduzindo naquele momento, ele não induza a criança a tanto falsas memórias como algum tipo de relato que de fato não ocorreu. Que ela não se sinta de alguma forma pressionada ou induzida a reportar algum tipo de situação. Porque às vezes na hora da pergunta, o adulto, o profissional ali acaba colocando elementos que não faziam parte e a criança coloca aquilo na história dela. Exatamente. É muito complexo a colheita da oitiva de criança, porque você pode induzir ela a trazer algum relato que de fato não aconteceu, né? Você pode induzir uma falsa memória ou uma produção, porque a criança ela tende a lhe dar o tipo de informação que você está esperando dela. Então, ela percebe muito a sua linguagem corporal, a forma com que você pergunta, ou mesmo a sua pergunta, e ela vai trazer provavelmente aquele relato que você está querendo que ela traga. Então, é muito delicado. Você tem que deixar claro para a criança que ela tem que trazer o que ela sentir necessidade de trazer. Porque a verdade ela vai vir naquele momento, com essa produção. Então, é muito importante que a gente propicie esse ambiente adequado para essa produção dessa oitiva. Bom, a Aliciana, além de escrivã, ela também é psicóloga e que elaborou essa nova forma, esse protocolo de entrevista. Quais os erros mais comuns que você verifica quando acontece, quando na situação de estar colhendo as informações aí com jovens? Para te falar os erros comuns, eu vou te falar qual foi o objetivo do protocolo, porque a gente vai chegar lá nessa questão. Esse protocolo, existem protocolos internacionais com esse objetivo, que inclusive foram bases teóricas para a elaboração desse protocolo que vai ser utilizado pela Polícia Civil, e o objetivo dele é evitar principalmente 4 fatores, que são a revitimização, o sugestionamento, as falsas memórias e o relato não fidedigno. Essa revitimização seria o quê? Falar daquele fato que aconteceu, provocando uma dor emocional e psicológica em relação àquele fato que aconteceu. O fato e sofrer de novo. Esse protocolo, ele tem... porque qual que é a questão? Quando fala-se de crime de criança e adolescente, muitas vezes... Por exemplo, no caso de abuso sexual, se bem que esse caso não é investigado, não vai ser usado o protocolo, né? Porque a lei ela fala que nesse caso não utiliza, mas muitas vezes não deixa vestígios físicos. Então, nós precisamos ter uma outra forma de colher vestígios, uma materialidade de que aquele crime aconteceu, né? Então, através desse protocolo, a gente coleta essas informações, assim como a doutora Paula ela falou muito bem, existe muita questão de contaminar essas informações, né? Então, tudo isso é pensado de coletar essas informações da forma mais fidedigna possível.
Esse protocolo, ele compreende 3 momentos. O primeiro momento é uma apresentação, que é a apresentação do policial, apresentação do ambiente, né? Tudo isso já vai sendo preparado até chegar lá nas perguntas que de fato vão ser feitas em relação ao fato. Depois desse momento da apresentação, tem o momento do estabelecimento do rapport. O rapport é um termo da psicologia, mas para quem não conhece, é o estabelecimento de vínculo, de confiança, né? Para que a criança ela fique mais à vontade possível para trazer aquela informação então, que a gente precisa. Desde o primeiro momento do contato do agente com a vítima, no caso da criança ou adolescente, se apresenta, depois vai ter toda uma forma de levar até o local. Isso, exatamente. Esse estabelecimento do rapport, tudo isso é muito claro no protocolo, até mesmo porque qual que é a intenção? De que qualquer profissional que não precise ser necessariamente psicólogo, ele consiga coletar essas informações. Né? Porque a perícia psicológica não, quem vai fazer é o psicólogo através da própria avaliação psicológica. Até porque esse primeiro momento em que o agente entra em contato ali com o menor é muito importante, né? Porque pode ser que ele venha atrapalhar, no caso, o trabalho da polícia. Pode ser que contamine a informação. Então, se a gente não tem um protocolo para trabalhar toda essa informação, pode ser que aquilo que não tem tanta materialidade, ela venha de forma contaminada. Então, o objetivo são esses 4, evitar revitimar, evitar um relato que não seja fidedigno, evitar o sugestionamento e a questão das falsas memórias. Tudo isso são fatores muito sutis do ponto de vista psicológico. Por isso que como eu estou te dizendo, ele é composto de 3 momentos, que é a apresentação, depois o estabelecimento do rapport, para depois, num terceiro momento, começar as perguntas do fato propriamente dito. Essas perguntas, até elas são muito bem pensadas do ponto de vista psicológico, cognitivo. Então, assim, o policial, tanto o agente, escrivão, quanto o delegado, eles não vão abordar a criança já perguntando sobre o fato. Eles vão abordando de uma forma, às vezes, neutra, até lá no final. Do ponto de vista psicológico e cognitivo, a criança já está preparada para trazer informações sobre o fato, sem sugestionar. Esse protocolo, só para concluir, ele é elaborado com perguntas abertas. Nós não podemos trabalhar com perguntas que eu sugestione uma resposta. Certo. Então, e o objetivo da Polícia Civil é o quê? Que todos os policiais civis do estado de Goiás, eles consigam trabalhar com esse protocolo, que é muito simples, é meio que didático, para poder, por exemplo, aqui em Goiânia tem delegacia de proteção da criança e adolescente. No interior, que não tem, o policial conseguir fazer. Tá certo. Agora, a delegada vai ter um treinamento, mesmo que rápido, para que os agentes, para que todos consigam fazer isso de forma padronizada, já que vai ser aplicado em todo o estado? Exatamente. A gente vai amanhã, no dia de amanhã, às 14 horas, nós vamos fazer um evento, né, que vai ter incidência no estado todo, vão vir representantes de todas as delegacias regionais para que a gente possa apresentar esse protocolo, apresentar essas alterações que nós tivemos recentemente com a Lei 3.431 e como a Aliciana já reportou, preparar realmente todo o policial civil do estado de Goiás para que ele possa, de maneira segura, produzir uma prova durante a investigação que vai, ao mesmo tempo, atender a necessidade nossa como investigadores, mas também proteger essa criança, fazer essa oitiva de maneira humanizada, protegendo essa vítima ou esse adolescente também em algumas situações. Muito importante. A partir de quando esse protocolo vai passar a ser utilizado? Já está sendo implementado dentro do sistema da Polícia Civil, nosso sistema de informática, mas a DPCA já está utilizando nos casos em que a gente realiza essa oitiva de crianças vítimas ou testemunhas também de violência. Muito importante, né? Tendo em vista que a cada dia a gente descobre mais casos e esses casos, muitas vezes a gente vê que acontecem no núcleo familiar, né? A gente sabe que, infelizmente, tem essa questão. Mas muito obrigada à delegada Paula Meotti, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e a Aliciana de Freitas, que é psicóloga e escrivã, que desenvolveu esse protocolo, que vai estar ajudando a preservar também a integridade desses jovens, dessas crianças que sofrem situações de violência ou que presenciam, não é mesmo? Exatamente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? E a Polícia Civil, a preocupação, claro, que é de investigar, mas, acima de tudo, proteger, né? A saúde mental, física, psicológica da criança. Já basta a situação, às vezes, de abuso e dificuldade que essas crianças passam, né? Exatamente. A forma de abordar é muito importante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Excelente tarde de trabalho para vocês. Obrigada.